Esses caras aqui, eles foram muito importantes, a gente vai falar deles um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Olha só, pra gente começar a falar, vamos refrescar nossa memória, ou então, simplesmente conhecer essa história aqui interessante, ó. É uma notícia, diz o seguinte: hidrelétrica provocou adaptações evolutivas em lagartixas do Cerrado. O que aconteceu? Vamos ler a notícia. A construção de uma usina hidrelétrica no norte de Goiás acabou transformando o cerrado da região num laboratório evolutivo a céu aberto. Nas várias ilhas que se formaram por causa do enchimento da barragem em 1998, lagartixas da região passaram por uma transformação relâmpago de hábitos e aparência, operada pela seleção natural, segundo mostra um novo estudo. Olha só, foi construída uma hidrelétrica, né? Nessa construção dessa hidrelétrica, foram formadas aqui, ó, essas ilhinhas. Aí as lagartinhas que ficaram nessas ilhas aqui, elas começaram a ficar diferentes, a desenvolver características diferentes das lagartixas, né, que ficaram aqui nessa região. E não demorou muito, ó. Isso foi em menos de 15 anos. Passaram a se diferenciar, isso é uma evolução, tá? Então, quais foram as evoluções que elas apresentaram? Elas começaram a ter as cabeças mais avantajadas, maiores, né, do que aquelas que ficaram no continente. E também, por isso, começaram a capturar presas maiores. Elas começaram a mudar até a forma de comer, né? E aí, o que a gente pega disso? A gente vê, com esse exemplo, que os seres vivos, os animais, eles se transformam com o tempo. Vai depender do ambiente que ele está, né? Mas aí a pergunta é, como é que isso acontece? Será se na história da humanidade sempre foi assim? As pessoas sempre acreditaram que os animais se transformavam, que eles se modificavam durante o tempo, né? Com o tempo? Isso que a gente vai ver. Antes das teorias evolucionistas, tinha o fixismo, né? O que é o fixismo? A palavra já vem de uma que diz fixo. Essas pessoas, eles acreditavam, né, os estudiosos do fixismo, acreditavam que as espécies, ou seja, os animais, eles surgem de maneira independente, nenhuma tem a ver com a outra. E outra coisa, elas permaneceriam sempre com as mesmas características, ou seja, elas não mudavam com o tempo. Eles não acreditavam nisso. Por isso que é fixismo, porque é algo fixo. Se eles têm uma aparência, eles não vão mudar isso, sempre é daquele jeito. Quem acreditava nisso era esse cara aqui, né? Foi uma pessoa que contribuiu muito para a ciência. Não com essa teoria aqui, mas com outras, né? Que é o Linneu. Ele é um sueco. E esse outro aqui, né? Cuvier. Esse cara, ele pesquisava os fósseis, né? Os fósseis a gente sabe o que é. Né? E ele acreditava que os fósseis, eles simplesmente tinham desaparecido, né? do planeta por conta de eventos de catástrofes ambientais, mas que não tinha relação, não existia relação entre os fósseis do passado com as espécies atuais, não tinha relação para o Cuvier, tá? Mas isso aí era no século XVIII e foi acreditado por muito tempo. Essa era a teoria. Mas as pessoas não se contentam, né? Vieram outras pessoas, não achavam que estava certo, não. Eles tinham um pensamento diferente. Eles acreditavam que as espécies elas se transformavam sim ao longo do tempo. Só que para isso era necessário muito tempo. Quem acreditava nisso? Esse cara aqui, James Hutton, Lamarck, né? E Charles Darwin foi uma das pessoas que mais se destacaram nessa teoria, que é a teoria do transformismo, que é essa teoria que deu início às teorias evolucionistas. A gente vai estudar os pensamentos, né, as ideias desse cara aqui, né, que foi muito importante, e desse aqui, do Charles Darwin. Eu acho. Então, vamos começar com o Lamarck. Olha só, quais eram as ideias dele. Ele acreditava que as espécies elas se transformavam com o tempo e que elas eram organismos simples,
né? Há muito tempo atrás eram organismos simples e que com o tempo elas passaram a se transformar em organismos mais complexos. E ele criou, né, a partir dos seus estudos, duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança das características das características adquiridas. A gente vai estudar cada uma delas. Isso aqui, ele publicou essas leis, né, essas ideias dele em livros. Ele era um grande estudioso, tá? Ele contribuiu, gente. Hoje em dia, as ideias de Lamarck, elas não são mais aceitas, mas elas foram o início da criação dessas teorias evolucionistas. Então, ele foi muito importante. Vamos ver aqui a lei do uso e desuso de Lamarck para vocês verem como é interessante. Ele acreditava o seguinte, ó, que aqui as girafas, por que as girafas têm o pescoço longo? Ele acreditava que ela tinha usado muito o pescoço para ela poder comer. Né? Então, como ela ficava esticando muito o pescoço dela, ficou gigante, né? Do jeito que a gente sabe que é uma girafa. A modificação dos animais se dá pelo uso e pela falta de uso das estruturas. Essa lei de Lamarck, ela é parcialmente correta. Porque, gente, um organismo, né, um animal, ele tem que ter características nos seus genes para ela poder ser desenvolvida. Se ela não tiver essas características, não tem como ela desenvolver. Outro exemplo aqui, ó, do tamanduá. Os tamanduás, eles não têm dentes. O que Lamarck sugeria? Mas em compensação, ele tem a língua gigante. Né? O que ele imaginou? Que o tamanduá, como ele não usava os dentes dele, com o tempo, né, os dentes começaram a desaparecer. E como ele usava muito a língua ficou cada vez mais desenvolvida. Eles tendem a ter menos músculos nas pernas, as pernas são finas. Isso é por quê? Porque eles não usam mais as pernas deles. Não usam do jeito que usava. Então a tendência do corpo é diminuir lá a produção dos músculos da perna dele. A mesma coisa quando você vai pra academia, você vai magrinha, né? E lá malha, passa 1 ano, 2, malha, se alimenta e malha. Com o tempo você não vai ficar mais forte, não vai crescer os músculos. Por isso que a lei de Lamarck, ela é parcialmente correta, porque tem alguma verdade nisso. Quando você usa o músculo muito, ele vai aumentar. Só que, qual é o problema? Ele diz que na segunda lei dele, né, que é a lei da herança das características adquiridas, que os animais eles conseguem passar essa característica que ele adquiriu para os seus filhos. No caso aqui dos caracóis. Ó. Ele dizia que os caracóis, antes, né, lá muitos anos atrás, eles não tinham os tentáculos. Né? O que acontecia? Ele via que os caracóis, os filhinhos dos caracóis também tinham essa característica, também tinha os tentáculos. Por isso que ele fala, ó, da lei da herança das características adquiridas. A característica que o pai adquiria, né, com o esforço, né, que ele acreditava que era com o esforço, era passada de pai para filho. Né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Sabe? Olha, vamos analisar outra coisa. Um cara fisiculturista, no caso. Ele aí tá bem fortão. Ou seja, ele fez o quê? Treinou muito os seus músculos e eles cresceram. Mas será se ele tiver um filho, o filho dele vai nascer do mesmo jeito dele aí, todo fortão? Não vai, gente. Pra ele poder ficar fortão, assim, ele também vai ter que malhar aí muito, né? Então, por isso que a lei do uso e desuso de Lamarck, ela não é totalmente correta. Tá? Uma coisa interessante. O ser humano, ele vem evoluindo, a gente tá sempre em evolução. Né? E uma coisa importante que eles perceberam, os estudiosos, foi que fatores ambientais eles podem fazer com que certos genes que estavam inativos entrem em ação em determinado momento. O que isso significa? Vamos traduzir. Gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. Existem gêmeos idênticos hoje, né, que eles não são totalmente idênticos, que com o tempo eles começam a apresentar característica diferente do seu irmão. Isso é um aspecto da evolução. O que significa? A gente tem no nosso DNA genes inativos, ou seja, genes que estão lá quietinho na deles. Que aí algum fator ambiental vem e faz com que esse gene se torne ativo, que é o que causou a mudança nos genes, nos genes desses gêmeos univitelinos, que eram idênticos. Tá? Isso é uma forma da evolução
da humanidade. Tá, vamos lá. Vamos aqui para as ideias de Darwin, né? Darwin, ele era um evolucionista, né? Transformista também, assim como Lamarck, só que as ideias dele, elas são diferentes, né? Tem mais sentido. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Charles Darwin, aqui é quando ele era jovem, né? E aqui já ele, pé na cova, já velhinho. O que acontece? Charles Darwin já era um estudioso, né? E ele viajou aqui, fez uma viagem de 5 anos, visitando aqui a América do Sul, visitou também a Austrália, a África, né? Vários países ele andou. E ele fazia o quê? Ele coletava fósseis. Tá? Ele era um biólogo naturalista, estudava a natureza. Tá? Ele saiu coletando fósseis aí todos esses lugares. Muito bem, aqui são as observações que Darwin teve. Olha só, ele encontrou, gente, fósseis aqui na América do Sul, né? Na Argentina especificamente. Ele encontrou fósseis de animais gigantes. Esse aqui é um tatu gigante, né, que ele dava até 3 metros de comprimento, né, e uma preguiça gigante também de 6 metros. Essa preguiça gigante também foram encontrados fósseis delas no Brasil, tá, em várias regiões do Brasil. E aonde ele encontrou, né, esses fósseis desses animais, os ossos, né, encontrou também preguiça viva mesmo, né, mas preguiças com características diferentes. A principal era o tamanho, elas não eram mais gigantes. E também o tatu não era mais gigante. E que Darwin ficou intrigado com isso. Ele, rapaz, mas o que é isso? Ele via que tinha semelhanças entre os fósseis e os animais atuais, né, as espécies atuais. E aí ele concluiu o quê? Que as transformações das espécies podem surgir a partir de espécies ancestrais que são comuns. Aqui no caso do tatu, né, esse tatuzinho aqui, ele é parente desse tatuzão aqui, né, teve algum parentesco, eles são tatus, só que possuem características diferentes. Muito bem, ele também percebeu, gente, que o mesmo animal, em um lugar, por exemplo, aqui no Maranhão a gente tem uma espécie de tatu, vamos botar o tatu que ele já tá aí. Lá no Rio de Janeiro, eu nem sei se tem, mas eu acho que não, mas é só um exemplo, gente. Lá no Rio de Janeiro, se tem essa espécie desse mesmo tatu, eles vão apresentar características diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Outros animais, né? Foram os tentilhões, é o nome de um passarinho dessas ilhas aqui, ó. Ilhas Galápagos, tá? Esses passarinhos a gente olha de primeiro... Assim, no primeiro olhar a gente pensa que eles são todos iguais, mas não são. E o Darwin também cometeu esse erro, ele pensava que eram todos iguais. Porque são pretos, pequenos, mas aí quando ele foi analisar direitinho esses passarinhos, ele viu que os bicos deles eram diferentes, ó. Esse aqui tem um bico assim, bem afinado, né? E esse outro tem um bico mais largo, né? E mais curto também. Esse pássaro aqui... eles são de espécies diferentes, vamos olhar aqui pelo nome. Eles são parentes, que esse primeiro nome é igual, mas aqui, ó, é diferente, tá? Eles são só parentes. O que acontece? Esse aqui, ele se alimenta de sementes duras, enquanto esse outro se alimenta de cactos, né? Tá aqui, ó. E aí, muito bem, esses tentilhões de Darwin foi o estopim do trabalho dele. Olha o que acontece. Lá na região que ele estava, era uma ilha, né, que ele encontrou. Na ilha ele viu esses animais, mas também lá no continente, né, tinha animais muito parecidos com eles. Os da ilha eram descendentes dos animais do continente, assim como a gente viu lá no início das lagartixas. Antes estavam lá as lagartixas todas juntas. Aí foi construída a hidrelétrica. O que aconteceu? Foram formadas ilhas que deixaram as lagartixas presas lá. Então elas começaram a se diferenciar. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Os passarinhos eram todos lá juntos. O que aconteceu? Quando foram formadas as ilhas, os passarinhos que ficaram nas ilhas, eles começaram a se diferenciar, né, com características físicas mesmo deles, dos passarinhos do continente.
né? Ou seja, ficaram com características diversificadas. E por que essas características mudam? É por conta, né, do meio que eles estão, né? As condições do ambiente, a comida que tem lá, os animais eles conseguem se adaptar. Isso também foi observado por Darwin.